Voltamos a falar sobre o caso aí do julgamento do Gil Rugai. Nesse segundo dia de trabalho, o réu chegou confiante aí ao Fórum da Barra Funda, em São Paulo, e disse que é inocente. Olhando assim, mas parece uma grande confusão. Muito empurra-empurra. Foi assim a chegada de Gil Rugai ao Fórum da Barra Funda, em São Paulo, para o segundo dia de julgamento. O réu se diz confiante. Está confiante? Eu não matei, sou inocente. Em meio ao tumulto, os advogados de defesa que caminhavam ao lado de Gil Rugai ficaram exaltados com os jornalistas que trabalhavam na cobertura do julgamento. Com todo respeito a toda a imprensa, isso é falta de respeito, nos deixem passar que nós vamos falar com a imprensa. Assim como o primeiro dia, Gil Rugai também estava acompanhado pela mãe. Depois da difícil entrada do acusado no fórum, um dos advogados de defesa saiu para uma entrevista coletiva. O Gil está concentrado no julgamento, ele não vai dar palavrinha com a imprensa, você já tem as imagens de ontem, tem as imagens de hoje, terão a de amanhã se cooperarem. O advogado disse ainda que pode ser hoje o anúncio da defesa dos nomes que, segundo ele, seriam dos possíveis assassinos do casal. O nome dos assassinos, hoje talvez começamos aí a levantar uma das possibilidades nas inquirições. Mais cedo chegou o advogado assistente de acusação. O Birajara disse que está confiante para o segundo dia de julgamento. Nós tivemos aí a certeza do vigia, do Domingos, embora pressionado, tentado ser ridicularizado pela defesa. Nós conseguimos provar que ele viu o Gil Rugai saindo, isso é o mais importante. Para ele, a acusação hoje terá um dia importante, principalmente no que diz respeito ao depoimento do delegado do caso na época, que foi arrolado como testemunha. E ele vai esclarecer todos os detalhes para os jurados, ele vai esclarecer essa acusação aí insana de que foi algum investigador do DHPP quem pôs fogo na guarita, porque isso não aconteceu, foi aberto uma sindicância na corregedoria, não deu nada com relação a isso, não se provou nada, foi uma denúncia anônima que foi feita. Já o promotor do caso preferiu uma entrada mais discreta e não passou pelos jornalistas. Para esta terça-feira, continuam os depoimentos de duas testemunhas de acusação e ainda, se houver tempo, iniciam os depoimentos das testemunhas de defesa, que são ao todo 9 pessoas. Vamos ao vivo com a Lenisa, na porta do fórum, 1h da tarde, agora 2 minutos. Lenisa, as últimas informações desse segundo dia de julgamento. Geraldo, neste momento acontece o intervalo do julgamento. Agora há pouco houve uma série de entrevistas coletivas do promotor e dos advogados de defesa e o tom também bastante exaltado, já que o principal assunto dessas coletivas foi a testemunha, o depoimento da testemunha de acusação, que é o amigo do Luiz Rugai. E o que os advogados de defesa nos falaram agora há pouco, Geraldo, é uma tendência em dizer que no local que ele fazia aulas de voo, que seria o aeroclube, o aeromodelismo local, era um ponto de tráfico de drogas. Eles chegaram a dizer também nessa entrevista coletiva, os advogados de defesa, que o Luiz Rugai era usuário de entorpecente, usuário de maconha, relembrando ainda que na época foi encontrado no sótão da casa dele 380 gramas de maconha. Eu conversava, inclusive, Geraldo, agora há pouco, com a repórter Fátima Souza, que cobriu esse caso na época. Ela se lembrou, inclusive, que além destes 380 gramas de maconha, havia também uma porção dessa droga na geladeira. Agora, o que tudo isso teria a ver com o caso neste momento é o que nós vamos continuar conversando ao vivo com o advogado criminalista, doutor Ricardo Martins. Doutor, o senhor acha que isso é uma atitude da defesa de fazer o quê? Falar tudo isso em relação a tráfico de drogas nesse momento, no local onde Luiz Rugai usava para fazer aulas de voo e ainda dizer que ele era usuário de entorpecente? Boa tarde, Lenisa. Boa tarde, Geraldo, mais uma vez. Como você pode perceber, os ânimos por aqui estão bastante acirrados. E com relação à sua pergunta, ao que me parece, a defesa tenta, de uma forma, acredito eu que não muito com sucesso, desconstruir o depoimento da testemunha. De certa forma até imputando a ela ou a sua família algum tipo de responsabilidade ou até mesmo com algum tipo de relação com o episódio que aconteceu no aeródromo de Itu. Agora, eles estariam, então, dizendo que o crime teria sido provocado de alguma forma pelo tráfico de drogas, doutor?
Pelo que eu pude entender do que foi tentado pela defesa expor aos jurados, a tentativa, na verdade, é de tornar a testemunha descrédita, tornar a testemunha sem credibilidade. Isso porque teria havido, em relação a esses episódios anteriores, algum tipo de envolvimento que o seu pai teria sido, de alguma forma, envolvido no problema. E em função de ter sido ele envolvido no problema, a família em si acabaria por gozar de credibilidade. Essa talvez seja a tentativa da defesa em tornar, como eu disse, a testemunha com falta de credibilidade. Geraldo, o doutor Ricardo está à sua disposição. Doutor Ricardo, prazer em revê-lo. Já discutimos muito juntos, já concordamos, discordamos no passado, mas o importante é que profissionalmente eu lhe respeito e o senhor também me respeita, embora as discordâncias de jornalista e advogado, mas eu lhe respeito porque o senhor é um cara sério. Agora, doutor, não importa... Sem dúvida nenhuma. Não importa, doutor, essa questão do tráfico que vai ser uma outra investigação e fora. A questão que a sociedade quer saber agora e o que vale no plenário é saber quem matou Luiz Carlos Rugai. Exatamente, Geraldo. Essa questão levantada pela defesa, é que eu tô ouvindo meu próprio áudio, eu não tô conseguindo. Isso. Só recapitulando então, Geraldo, eu concordo sem dúvida nenhuma com o que você disse. Eu acho que a defesa, quando tenta de alguma forma tornar a testemunha com descrédito, imputando situações que não têm absolutamente nenhuma relação com os fatos, acaba por, no meu entender, no meu pensar, dar um tiro no pé. Falo isso porque, como você mesmo bem disse, não tem absolutamente nenhuma relação com os fatos, a não ser que exista algum tipo de informação que nós ainda não tenhamos tido de forma privilegiada. Outra coisa também que foi levantado pela defesa, inclusive aqui por ocasião dos debates acalorados que nós pudemos observar, se trata justamente do fato da defesa estar afirmando de forma categórica que a investigação ela se limitou num único foco, que a investigação ela não teve um trabalho mais amplo. E se de fato isso for verdadeiro e se de fato a defesa tiver também alguma informação privilegiada que ainda não saibamos, é bem possível que a estratégia então possa, lá no final, um pouco mais à frente, ter algum tipo de resultado. Ô, doutor, e nós ainda temos daqui a pouco, na volta do intervalo, um depoimento também considerado importante, uma testemunha da acusação, que é o delegado da época que esteve à frente dessas investigações, que deve também ser um momento aí de bastante discussão, porque já previsto de cerca de 3 horas, a defesa e a acusação tem muita pergunta para o delegado. Sem dúvida nenhuma, por ter sido ele o responsável pela investigação que acabou culminando em alguns momentos pela prisão do Gil Rugai, será ele, sem dúvida nenhuma, muito indagado tanto pela defesa quanto pela acusação. No que se refere especificamente à defesa, até justamente em função da defesa afirmar que o trabalho foi um trabalho tecnicamente resumido, não abrangente, acredito eu que, sem dúvida nenhuma, a defesa explorará muito mais o delegado. Muito obrigada pelas informações, Geraldo. Bom, daqui a pouquinho, então, o depoimento de mais essa testemunha de acusação, que é o delegado responsável pelo caso na época. Geraldo? Doutor Ricardo Martins, daqui a pouco eu volto a falar com ele aí.